Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Poupa Podcast. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Saúde, Medicina e Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, a Carvalho Odontologia Especializada, a Mona Lisa Pizzaria, a Movibank e a Faculdade Gamaliel. Eu sou a Amanda e sou estudante de odontologia do 7º período aqui na Faculdade Gamaliel. Eu sou a Luanda, sou acadêmica de odontologia aqui do curso da Faculdade Gamaliel. Estou cursando o 10º período. Hoje nós estamos aqui com uma convidada muito especial, né? Para falarmos um pouquinho sobre a harmonização orofacial. Estamos aqui com a Lara Pinto Zampieri. Ela que é graduada em odontologia pela Universidade Federal do Pará, mestre em odontologia com ênfase em patologia bucal pela Universidade Federal do Pará, especialização em prótese pela Associação Paulista de Cirurgião Dentista de Bauru, especialização em harmonização orofacial pelo Instituto Odontológico das Américas, cirurgião dentista na Saúde, Medicina e Odontologia e no programa Saúde na escola. A gente queria agradecer, antes de tudo, pela sua participação, né, de ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Para começar, a gente queria saber como foi que você escolheu cursar odontologia. Era a sua primeira opção ou não? Bem, primeiro, obrigada, né, pelo convite, obrigada por me receberem aqui. Eu gosto até de falar sobre essa questão de como eu escolhi odontologia, porque eu digo que não fui eu que escolhi odontologia. Eu digo que a odontologia me escolheu. Porque eu sempre, desde pequena, desde criança, dizia que queria ser dentista. Então, é aquele sonho de infância, sabe? Que a gente vai levando e tal. E eu dizia que eu queria ser dentista e astronauta, né? E cientista. Acabou que eu fui um dentista e cientista, né? No mestrado, trabalhei nessa parte da patologia, em pesquisas, enfim. A parte do astronauta ficou só mesmo para fazer a visita na NASA. Mas quando eu era criança, eu sempre gostei de ir no dentista. Minha mãe sempre me levou no odontopediatra desde pequena e para mim era um evento muito legal, muito agradável. Quando a criança vai, né, regularmente ao dentista, se torna algo agradável, diferente de quando não vai, só acaba indo por dor, enfim. Então, eu gostava muito de ir no dentista, e a minha dentista, ela tinha lá uma salinha com um monte de brinquedo, tinha uma barra de dentista, tinha um monte de brinquedo, eu achava muito legal aquele ambiente. Aí eu falava para ela assim, doutora Ana, quando eu crescer eu quero ser dentista. E aí, quando chegou na época do vestibular, né, e tal, eu decidi mesmo que era odontologia que eu queria fazer, acabei cursando, sempre foi minha primeira opção, passei no vestibular e cursei odontologia. Então, assim, foi um sonho de infância que veio para frente, né? Sim. Durante o período da graduação, a gente encontra várias dificuldades, né? Eu queria saber de você, qual foi a sua maior dificuldade durante esse período de graduação? Nossa, assim, como você falou, a gente tem bastante dificuldade mesmo. A graduação ela é um período de muito aprendizado, né? E eu acho assim que o que eu senti de mais difícil foi no início da faculdade aprender a rotina de estudos. Porque a gente, quando vem do ensino médio, né, a gente vem de uma logística de estudo um pouco diferente. Tem um professor ali que entrega um material para a gente, já tem ali no livrinho, na caderneta, na apostila, tudo pronto. E não, a gente chega na faculdade, ó, referência bibliográfica, esse livro. Na minha época a gente não tinha tanta facilidade de artigo igual vocês têm hoje, né? Já tem 10 anos que eu formei, 15 anos que eu entrei na faculdade. Então, assim, já tinha internet, óbvio, tinha. Só que os artigos, eles eram pagos, a maioria a gente não tinha acesso. Então, assim, a gente tinha que ir mesmo para a biblioteca, caçar livro e ler. E às vezes a gente estava querendo procurar uma informaçãozinha, tinha que ler 3, 4 capítulos. E isso, no início, foi difícil. Até eu pegar esse ritmo, aprender. Por isso que eu sempre falo, vocês que são meus alunos, sempre falam. Eu falo para vocês, gente, procurem ler, porque isso ajuda muito a gente a desenvolver, né, o nosso senso crítico. E procurar também compreender mais a fundo os conteúdos. É diferente de apenas o professor chegar e falar na sala de aula. A gente está lendo mais a fundo, a gente está procurando ver o que diferentes autores falam. Então, no início, isso para mim foi bem desafiador, mas depois eu achei que isso me ajudou muito a aprender a estudar, né? Então, assim, eu acho que essa parte do aprender a estudar, ela foi o que foi mais difícil. E uma coisa que eu sempre falo, assim, é que é bom a gente aprender a estudar e gostar de estudar, porque a gente vai estudar sempre.
Sim, a gente né? não pode parar, né? Por mais que a gente se forme, por exemplo, a Luanda já está ali na reta final, né? Está no 10º semestre, mas a gente se forma e a gente não pode parar, porque a odontologia não para. A odontologia está em evolução e cada vez mais, né? Mais rápido. Muita coisa nova aparecendo, muito procedimento novo, muita técnica nova. E se a gente parar no tempo, a gente vai chegar um dia para comprar um material e aquele material até saiu de linha, não é usado mais. É verdade. Então a gente precisa sempre, sempre, sempre estar estudando até para poder dar o melhor para o nosso paciente, né? E com certeza é isso que diferencia o profissional, né? Porque muita gente acha que a odontologia está saturada. E não é verdade, cada um vai se diferenciando da sua forma. É isso E mesmo. a gente queria saber como foi que você escolheu sua especialidade. Foi na faculdade? Foi depois de formada? Então, quando eu entrei na faculdade, eu dizia que eu queria ser bucomaxilofacial. Todo mundo Como quando acho que entra, né? 95% dos alunos, né? E eu falava assim, nossa, esse negócio de prótese deve ser um saco. Eu falava assim, acho que endo também deve ser interessante. Então, essa era a minha perspectiva, a minha visão de fora da odontologia. Mas, à medida que eu fui estudando, né? Eu fui vendo, eu sempre tive uma paixão muito grande pela patologia, que é uma das áreas de atuação da cirurgia. Mas quando eu cheguei na oclusão, que eu tive uma professora assim que marcou a minha vida acadêmica, que foi a professora Sueli Kataoka, eu mudei a minha visão totalmente. Eu falei assim, nossa, eu acho que eu gostei disso. Acho que eu vou seguir por aqui. Aí depois veio a prótese e aí eu me apaixonei de vez. E eu falei assim, é isso que eu quero para mim. O que é legal da prótese, da reabilitação oral, é que a gente devolve o sorriso pro paciente, né? Então, assim, é muito bacana, é muito satisfatório você andar na rua e o paciente dá aquele sorrisão, e aí ele encontra, ele tá com o filho, tá com alguém assim, olha, essa doutora que cuida do meu sorriso, esse sorriso foi ela que fez, assim. Eu acho que das especialidades odontológicas, a prótese, ela é a que traz mais esse retorno pra gente, né? Que a prótese é a minha primeira especialidade, né? Então, logo que eu saí da faculdade, eu já entrei na prótese, já fiz a prótese. E depois começou a surgir esse movimento da harmonização orofacial, que é uma especialidade mais recente, né? Na odontologia, e aí eu comecei a acompanhar, comecei a achar interessante. E a gente que mexe com estética do sorriso, a gente sente a necessidade também de mexer com estética um pouco além, né? Então, às vezes, a gente mexia no sorriso, deixava o paciente com o sorriso bem bonito, mas assim, aquele lábio tinha uma simetria, o paciente tinha alguma outra simetria e tal. E aí foi aí que eu fui me interessando pela harmonização, né? E também, a minha mãe uma vez foi fazer um procedimento simples, que é uma toxina botulínica, mas não ficou bacana. E aí eu falei pra ela, nossa, mama, eu chamo minha mãe de mama, né? Eu falei, nossa, mama, eu acho que eu vou fazer um curso. Na época não existia ainda especialização, né? Acho que eu vou fazer um curso para aprender a fazer isso em ti, para não fazerem, para ficar bem bacana, né? E aí eu fui fazer por causa dela. Vocês que são minhas alunas sabem que eu sempre digo que façam o procedimento como se vocês estivessem fazendo na mãe de vocês, né? Eu sempre falo isso, porque eu digo que na nossa mãe a gente vai fazer sempre da melhor forma possível. Então, a minha mãe foi minha inspiração para acabar indo para a especialidade de harmonização. Eu já senti essa necessidade da prótese, né? Mas ela que foi a minha inspiração que acabou me levando para a harmonização. Hoje em dia tem muitas pessoas, né, que estão cursando odontologia buscando mais voltar para essa área da harmonização orofacial. Pensando nisso, né, nessas pessoas, como é que funciona essa especialidade de harmonização orofacial? Então, inclusive eu estou ministrando aula, né, agora para o 10º semestre de harmonização. Essa é uma especialidade mais recente, então existe muita dúvida, tanto nos pacientes quanto nos alunos, de como é que ela funciona, enfim. E o que eu sempre costumo falar? Se a gente jogar no Google, harmonização orofacial, ela vai falar mais ali que é de buscar harmonizar a face, corrigir assimetrias, e sim, a gente tem essa questão, né? Muito importante. Eu digo que a harmonização hoje ela tem duas grandes vertentes. Uma seria essa parte de harmonizar a face do paciente, deixar o paciente com uma face mais harmônica, então corrigir pequenas assimetrias, né? Para isso a gente analisa como é a face do paciente, qual seria um perfil ideal para tentar chegar ali, sempre levando em consideração a queixa do paciente, né, também. E outra vertente muito importante da harmonização, que cada vez tem ganhado mais força, é a questão do manejo desse envelhecimento, porque a gente sabe que a gente está num processo de envelhecimento facial, né, assim como um envelhecimento geral, né. E hoje em dia a gente quer que o nosso paciente envelheça bem,
A gente quer aquela coisa assim que olha, nossa, Amanda, daqui a 10 anos eu encontro a Amanda, meu Deus, parece que não passou nenhum dia, menina, você tá muito bem. Então a gente consegue fazer isso na harmonização, entendeu? Manejar esse processo de envelhecimento. Às vezes as pessoas têm uma visão assim até um pouco deturpada, achando que vai mudar totalmente a face do paciente. Então, assim, eu quero me tornar outra pessoa. Não é isso. Esse não é o nosso objetivo. A gente nem almeja fazer isso. Na verdade, a gente busca realçar o que tem de belo no rosto do paciente, corrigir as assimetrias e manejar esse processo de envelhecimento. Essa é a especialidade, né? E quais são as principais demandas dos pacientes em relação à harmonização, os procedimentos mais procurados? Os procedimentos mais procurados do paciente, geralmente, assim, quando o paciente chega com a queixa, acaba nos levando para alguns procedimentos que a gente acaba fazendo com mais frequência. A toxina botulínica, né, que é um procedimento, acho que dos mais conhecidos, que popularmente a gente conhece como Botox, né, que é o procedimento que a gente faz quando o paciente tem rugas dinâmicas, marcas de expressão, né, durante a movimentação da face, enfim. Então, essa é uma queixa muito grande dos pacientes, é um procedimento que a gente acaba fazendo bastante. Preenchimentos, né? Os preenchimentos, tanto, normalmente as pessoas conhecem bastante o preenchimento labial, né? Que é bem comum, mas assim, para corrigir pequenas assimetrias, a gente faz preenchimento da região malar do paciente, no mento, mandíbula, para deixar o rosto mais definido. Os homens gostam bastante de deixar a face mais quadrada, né? A própria rinomodelação é uma técnica com preenchimento. Então, preenchimento é uma técnica que a gente faz bastante. E a bioestimulação de colágeno. Não sei se vocês já ouviram falar, mas hoje em dia é algo que tem sido procurado muito no consultório, justamente para manejar esse processo de envelhecimento, né? Porque à medida que a gente envelhece, a gente perde colágeno. Então, a bioestimulação de colágeno é um procedimento que a gente induz o organismo do paciente a produzir mais colágenos, né? Eu não estou botando colágeno lá, eu estou dando subsídio para que aquele organismo produza colágeno. E isso daí vai ajudar nesse processo de manejo do envelhecimento do paciente. Então, eu considero que esses 3 procedimentos são os mais procurados, os mais comuns, embora a gente tenha muitos outros, um leque de uma gama de procedimentos muito grande na harmonização, né? E quais são esses procedimentos que podem ser procurados dentro da harmonização facial? Além desses 3 que eu falei para vocês, a gente tem também os fios de sustentação, né? A gente tem lasers, a gente tem ultrassom microfocado, a gente tem manejo da pele, como peelings, microagulhamento. A gente tem as cirurgias dentro da harmonização também, né? Então, uma cirurgia muito comum, muito assim, comum não, digamos assim, muito conhecida é a bichectomia, né? Que é uma técnica que a gente remove o tecido adiposo de bichar para deixar a face do paciente um pouco mais fina, quando indicado, né? Quando bem indicado. E também temos outros tipos de cirurgias, tem a lipoaspiração dessa região submandibular, que é popularmente conhecida como papada. Tem a cirurgia do lip lift, que é uma cirurgia para diminuir essa distância aqui do lábio. E temos outras técnicas também, tem uma gama, tem os fios de PDO, enfim, tem bastante procedimento aí da harmonização que pode ser feito, uma gama bem grande, um leque bem grande de procedimentos. E em relação a esses procedimentos que são mais feitos, que é o Botox, o preenchimento e a bioestimulação de colágeno, o resultado, ele é imediato e dura quanto tempo? Certo. O preenchimento é imediato. A gente preenche, na mesma hora o paciente já vê o resultado. Óbvio que, dependendo da região, tem um edema pós-operatório, como, por exemplo, o lábio, fica mais inchado na hora, mas assim, o paciente já consegue ver o resultado imediato, né? O preenchimento vai depender da... Como é que eu posso falar? Da consistência, não é bem, o termo certo não é consistência, né? Mas explicando para vocês, vai depender da consistência do preenchedor, porque, por exemplo, para mandíbula eu tenho que usar um preenchedor mais denso, né? Para o lábio eu já não posso usar tão denso assim, e aí essa consistência vai influenciar também na durabilidade. Também a gente tem algumas marcas no mercado que prometem uma duração maior. Mas em média, um preenchimento ele dura em média 1 ano. A gente tem marcas que prometem 1 ano e meio, 2 anos, né? E aí tem casos também que, quando a gente usa esses mais densos, que é menos densos,
que com 6 meses o paciente já começa a ver que já começou a reabsorver, já começa a fazer o procedimento novamente. É importante, assim, essa questão do ácido hialurônico também, é que se o paciente ele não se hidrata, ele não tem uma hidratação muito grande, muito boa, o organismo vai reabsorver ele mais rápido, né? Porque ele é reabsorvível. Então, isso daí vai influenciar na durabilidade também do procedimento. Em relação à toxina e ao bioestimulador, a gente não vai ver o resultado na hora, né? A toxina botulínica, ela vai desencadear no músculo, ela vai diminuir o tônus muscular, digamos assim, né? Vai diminuir a força daquele músculo. E o músculo que não vai contrair tanto não vai marcar a pele. É assim que funciona de uma forma bem simples a toxina. E aí ela vai ter um tempo para agir ali no músculo, que começa a agir a partir ali de 24 a 72 horas e o efeito máximo é com 15 dias, né? E aí a bula diz que vai durar entre 3 a 4 meses, a gente observa que por volta dura de 4 a 6 meses, né? Isso varia muito de paciente, tem vários aspectos que vão influenciar. O bioestimulador de colágeno, como eu falei para vocês, a gente vai estimular o organismo a produzir colágeno, então também não é imediato, né? O organismo vai começar essa produção de colágeno, a gente começa a ver o resultado ali por volta de 1 mês, e dependendo do bioestimulador, a gente tem bioestimuladores que duram até 2 anos, né? Porque o organismo fica estimulando e aquele colágeno, por mais que a gente está perdendo, o organismo está produzindo colágeno. Então a gente vê esse resultado. Mas a gente aconselha o paciente a fazer pelo menos uma vez por ano o bioestimulador para a gente estar sempre produzindo mais colágeno. Qualquer paciente pode fazer esse procedimento ou existe as contraindicações? Existe, sempre existe contraindicação, né? A gente nunca pode extrapolar totalmente. Mas essas contraindicações, elas são mais restritas, digamos assim. Alergia, né? Componentes da fórmula. Se o paciente estiver passando por alguma doença sistêmica, e aí dependendo do caso, dependendo do procedimento, a gente vai ter algumas limitações, né? Gravidez, amamentação, já tem literatura dizendo que pode, mas só que as bulas continuam dizendo que não pode, então é uma contraindicação relativa. Se o paciente estiver com lesões na pele, doenças de pele, infecções na pele, como acne, também é uma contraindicação relativa, né? Mas basicamente a gente vai precisar fazer uma anamnese do paciente para identificar se ele teria alguma contraindicação, mas são contraindicações mais específicas, assim. A questão da idade também, a gente não costuma fazer, né? Embora a toxina botulínica, por exemplo, ela seja usada terapeuticamente em criança, a gente costuma fazer mais em paciente já maior de idade, também tem esse aspecto legal, né, da coisa. Além do inchaço que você mencionou que o paciente pode apresentar no pós, existe alguma outra manifestação que ele pode sentir? Tipo intercorrência Isso. ou tem bastante? Essa é uma grande questão, assim, da harmonização, que a gente precisa ter bastante cuidado, né? A harmonização, ela requer um conhecimento muito amplo em anatomia, anatomia da face. E isso é uma coisa que nós, dentistas, conhecemos bastante, né? A gente precisa conhecer muito bem qual é o músculo que está ali, onde estão os coxins de gordura, quais são os vasos sanguíneos que estão passando ali, onde a gente tem nervo passando, para evitar intercorrências. Procedimentos simples, como por exemplo um preenchimento, que é um procedimento simples, eles podem trazer intercorrências gravíssimas. Por exemplo, necrose. Não sei se vocês já viram, volta e meia aparece um caso assim na mídia, procedimentos que... Como é que aconteceria a necrose? O preenchimento, ele volumiza, certo? Então, eu vou botar o ácido hialurônico e esse ácido hialurônico ele vai trazer volume para o meu tecido. Por isso que imediatamente a gente já vê. Então, quando ele traz volume, ele pode comprimir com o vaso sanguíneo ali. Ou então, o profissional pode injetar ele dentro do vaso sanguíneo. Dessas duas formas, iria fazer o quê? Impedir o aporte sanguíneo para aquele tecido. E se não chega sangue, aquele tecido vai entrar num processo de necrose tecidual, né? Só que, óbvio, a necrose, ela não acontece do dia para a noite. A gente sabe, né, lá da patologia, puxando a patologia, que vai acontecer hipóxia tecidual, a célula, depois isso vai avançando, isquemia no tecido, aí o paciente vai sentir dor,
E isso vai avançando até necrosar. Então, o paciente tem sintomas antes da necrose propriamente dita, né? Então, se tiver uma intervenção dentro do prazo, é muito importante, depois da gente fazer os procedimentos, a gente acompanhar esse paciente de perto. Pede para o paciente mandar foto, meus pacientes todos me mandam foto. Quando manda foto, eu pego, eu tenho. Todos os meus pacientes, eles têm o meu número, não é nem o número da clínica, é o meu número, porque se eles não mandam foto, eu começo. Cadê a fotinha de hoje? Para a gente poder fazer esse acompanhamento mais de perto. Se eu percebo pela foto que tem alguma área isquêmica, o meu paciente diz que ele está sentindo dor, a gente já precisa intervir. Vem aqui comigo, a gente já olha. Quando eu falo dor, eu estou falando de uma dor espontânea. É diferente de estar dolorido, a gente mexeu, Sim. o paciente vai sentir dolorido, né? Mas paciente sentindo dor latente, dor espontânea, já é um indício também de que tem alguma coisa errada ali. Então, essa necrose, ela pode ser, se manejada corretamente, né? Dentro desse prazo de pós-operatório, ela pode ser diminuída ou mesmo evitada. Mas se o profissional ele não fizer esse acompanhamento de perto, o paciente ele pode sim ter uma necrose e aí vai levar a uma perda tecidual. E a gente vê casos na internet de paciente que perdeu o lábio, perdeu bastante tecido de mento, perdeu o nariz, né? Enfim, por conta dessas necroses. Então, por mais que pareça ser um procedimento muito simples, ele tem sim essas intercorrências. A toxina botulínica, que também eu acho que dos procedimentos de harmonização é mais assim difundido, né? Parece ser um procedimento muito simples, mas a gente não tem antídoto para reverter. O ácido hialurônico, eu tenho uma enzima que se chama hialuronidase, que ela vai degradar o ácido hialurônico. A toxina botulínica não. Então, quando ela age ali no músculo, diminuindo a força de contração muscular, a gente vai precisar que esse músculo passe pelo processo de regeneração. Eu tenho métodos para acelerar esse processo? Sim, mas ele vai continuar precisando se regenerar. Então, a toxina ela tem um tempo de ação, que eu falei para vocês, que vai durar ali entre 3, 4 meses. E aí, se for aplicada a toxina em um músculo errado, por exemplo, eu quero aplicar para essas ruguinhas ao redor do olho, mas sem querer o profissional acabou aplicando e pegou em algum músculo, por exemplo, do olho, o paciente pode ficar o quê? Com secura nos olhos, ele pode ter pitose, queda da pálpebra, ele pode ter dificuldades de visão borrada, então assim, é bastante grave, né? Então é por isso que eu falo que o conhecimento da anatomia é extremamente importante. E também é importante saber com que profissional vai fazer, né? Porque o profissional, eu sempre falo isso para vocês em sala também, a gente não tem que só fazer o procedimento, a gente tem que saber acompanhar o paciente, reverter o procedimento caso necessário, agir no caso de intercorrência, né? A gente não está responsável ali apenas por fazer um procedimento. Quando a gente fala para o paciente assim, eu vou fazer uma exodontia do seu dente, se fraturou a raiz, você tem que tirar a raiz, se o paciente teve hemorragia, você tem que tratar a hemorragia, se o paciente teve infecção, o paciente continua sendo sua responsabilidade. Na harmonização não é diferente, né? Então, é importante, assim, a gente ter essa cautela, para que o paciente não venha a ter intercorrências, né? E conhecimento de anatomia, conhecimento correto da técnica, acompanhamento do paciente vai evitar e minimizar essas intercorrências, que podem ser graves. Em relação à necrose, existe alguma área da face que seja mais suscetível a ter necrose durante a harmonização? Sim. A gente chama a região da glabela popularmente, assim, como se fosse uma área mais rica, né? Aqui nessa região da glabela, eu tenho vascularização para o olho, eu tenho vascularização para o nariz. Então, é uma área que, se o paciente sofre necrose nessa região, ele pode ter cegueira, ele pode ter danos muito mais graves. Então, essa é a área mais nobre que a gente tem, uma área até que é preciso ter cuidado com o preenchimento. A gente tem outras técnicas mais seguras. Pode fazer preenchimento? Pode. É seguro? Não tanto. Então, a gente tem outras técnicas mais seguras para essa região, né? Mas, embora essa seja uma área muito nobre, a gente tem outras áreas que a gente observa com muita frequência. Por exemplo, preenchimento labial tende a dar necrose, que é uma técnica mais comum, né? O preenchimento labial. Pode o paciente ter necrose em lábio, pode o paciente ter necrose no mento, pode o paciente ter necrose no nariz, por conta da vascularização que a gente tem a artéria facial, que passa por aqui, vai subindo, né? Vem ao redor do lábio e sobe e vem para o nariz. Então, por exemplo, no lábio inferior, se eu tiver alguma necrose, alguma obliteração, obstrução vascular, a gente pode ter a necrose no lábio e no mento, e no lábio superior
pode vir para o nariz também. Então, são essas áreas que a gente observa com mais frequência. Mas, embora tenha, toda a região tem um risco, né? Mas essas áreas a gente observa com mais frequência. Eu, a Amandinha, nós que somos suas alunas, né? A gente queria saber de você, que conselho você dá para esses alunos que pensam em seguir essa área da harmonização? É uma área muito bacana. Eu gosto bastante. Assim, é uma especialidade nova na odontologia, mas assim, que já ganhou bastante o mercado. O conselho que eu dou é o seguinte: não só na harmonização, mas em todas as áreas, procure fazer o seu melhor. Foi aquilo que eu falei ainda agora. A gente precisa saber como cuidar integralmente do nosso paciente, né? Então, na harmonização, tem muitos cursos rápidos? Tem. Antigamente só tinha isso, como eu falei, quando eu comecei a fazer não existia ainda especialidade, né? Mas hoje em dia existe especialização. Então, se você tem interesse de seguir pela harmonização, procure fazer uma especialização para procurar se capacitar corretamente quanto às técnicas e também quanto ao manejo do paciente de uma forma geral, de possíveis intercorrências, para assim poder dar um atendimento mais seguro e mais completo para o paciente, né? E faça aquilo que o seu coração manda, aquilo que agrada você. Porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, eu gosto de tal área, mas eu vou fazer tal área porque dá dinheiro. E isso depende muito, gente. Isso varia muito, né? Em tese, tem especialidade que as pessoas acham que não dá dinheiro, mas se a pessoa fizer com excelência, ela vai conseguir ter um retorno. E a nossa profissão, a gente não pode estar focada apenas no retorno financeiro, né? Eu digo que tem que ter um quê? Tem que ter algo a mais. Tem que ter aquela coisa que no final do dia você está satisfeito, você está feliz com aquilo que você está realizado, né? Porque senão é só um trabalho, né? E quando a gente não gosta daquilo que a gente faz, a gente vive cansado, vive estressado, vive irritado. Então a gente precisa procurar fazer algo que a gente goste de fato. Então, se é algo que você acha que vai lhe agradar, que vai lhe trazer esse retorno, essa felicidade, venha, faça, porque é uma especialidade muito bonita, muito bacana e que tem um retorno, assim como a prótese, da gente ver o resultado do nosso paciente, onde encontrar a gente, ah, é ela que cuida de mim, não sei o quê, olha, essa boca foi ela que fez, isso é muito bacana. É muito legal esse retorno mesmo, de verdade, assim, dos pacientes. Então, é uma área que eu indico. No caso desses famosos que a gente vê nas mídias sociais que acabam tendo resultado muito exagerado, o que pode ter acontecido? Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter muito grande na harmonização, né? Evitar os excessos. Porque excesso nunca é bom. E esse excesso ele pode partir de duas formas. Pode ser o paciente querendo sempre mais, né? Tem paciente que quer muito mais, quer fazer mais procedimento o tempo todo, e a gente acaba vendo resultados, né, que ficam além do que é considerado harmônico, do que é considerado belo. Mas também, entre o paciente querer e o profissional fazer, a gente tem a nossa responsabilidade profissional, né? Então, muitas vezes aí a gente tem um profissional que ou ele cede ao paciente, ou ele também já vai fazendo, achando que vai ter um resultado melhor, às vezes por falta talvez de conhecimento do resultado que vai ser obtido, né, fazendo procedimentos. Mas geralmente quando a gente vê aqueles casos que o paciente parece que está com o rosto muito inchado, normalmente foi feito muito preenchimento, porque é o preenchimento que dá volume, né? Popularmente as pessoas até falam assim, ah, viu, fulano tá com a cara só botox. Não é o botox. O botox ele não dá volume. É o preenchimento que ele volumiza. E às vezes o profissional ele acaba num diagnóstico incorreto, preenchendo muito o rosto do paciente, às vezes um rosto muito flácido. Então, tem paciente que tem um rosto que tem excesso de flacidez, que a gente teria que tratar como? Bioestimulando, induzindo a produção de colágeno, fazendo lifting facial, através de fios de sustentação, às vezes encaminhando para cirurgia plástica, né? Porque a gente precisa também entender o limite da harmonização. Às vezes a harmonização, a gente vai ter limite. A harmonização, ela, por mais que tenha procedimentos cirúrgicos, ela é mais uma abordagem mais clínica, né? E tem casos que às vezes o paciente já está num caso muito avançado de processo de flacidez, por exemplo, que a gente encaminha para cirurgia plástica, o paciente faz, né?
o procedimento lá na cirurgia e vai continuar na harmonização fazendo a manutenção, né? Então, às vezes, é essa falha nesse diagnóstico, e aí vai botando preenchedor, 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 e o paciente vai ficando com aquela cara, aquele rosto cada vez mais volumoso, mais redondo, né? E fica desarmônico, né? Em relação aos pacientes que fazem uso prolongado desse tipo de tratamento, e em alguns casos até exagerado, pode causar algum tipo de distorção de imagem? A gente sabe que existe, né? Existem pacientes que têm distorção de imagem, que se veem no espelho diferente. Tem paciente que é magro, se olha no espelho e se vê gordo. Tem paciente que fica achando assim defeito onde já não existe mais, né? Então, a gente, como profissional da área da saúde, a gente tem sempre que pensar no bem-estar geral do nosso paciente e lembrar que a gente pode e deve atuar multiprofissionalmente. Então, às vezes, o paciente ele está passando por algum problema pessoal, e ele está querendo se sentir melhor. E ele acha que ele melhorando a estética dele, né, a forma como as pessoas veem ele, vai resolver o problema dele. Só que ele faz procedimento, ela, né, faz procedimento, já tá harmonizada, já tá tudo dentro do padrão do esperado e não resolve esse problema. E ele continua querendo buscar ali. Então, às vezes, a gente precisa conversar com esse paciente, procurar saber se o paciente está passando por algum problema. Muitas vezes, encaminhar para um tratamento com psicólogo, para ver se a gente consegue melhorar, né? Eu não estou falando de um paciente que tem distúrbio de imagem, estou falando, às vezes, de um paciente que está passando por algum problema, né? E na odontologia a gente vai ver isso. Vocês já atendem na clínica, vocês percebem, né? Os pacientes, eles confiam muito na gente, eles conversam com a gente. A gente acaba criando um elo com o nosso paciente. Então, muitas vezes, eles mesmos já conversam com a gente e falam: ai, doutora, eu tô passando por um problema no meu casamento, tô passando por um problema no meu trabalho, tô passando por uma dificuldade com meus filhos. E aí acaba que o paciente joga aquela responsabilidade no seu procedimento, na sua mão, e não é bem isso. Então, a gente precisa ter essa cautela quando a gente mexe com estética, para que a gente não haja além do necessário para não chegar a esses casos extremos, né? E também perceber aonde o nosso paciente está precisando da nossa intervenção, mais como um ouvinte, escutando, encaminhar para um profissional. Não é demérito para ninguém, muito pelo contrário, acredito que todo mundo precisaria fazer terapia, né? E aí, às vezes, a gente conversa com o paciente, mas de uma forma tranquila, dando para ele um aconchego, né? E falando para ele que seria interessante ele procurar liberar essa ansiedade de outra forma e tal. E direcionar ele para um tratamento multidisciplinar, né? E o que você ainda deseja conquistar profissionalmente? Eu tô numa fase assim da minha vida que no âmbito pessoal, eu tô tão bem com a minha nenê, né? Que com a minha pequenina, minha princesa, que às vezes eu fico assim até pensando que é até pecado pedir mais assim para Deus, sabe? Mas tem uma coisa que eu tenho um sonho que eu acho que eu acho não, eu ainda vou realizar, que é de fazer meu doutorado. É uma coisa assim que quando eu vim para Tucuruí, eu já era mestre, né? E na época não tinha faculdade, nada aqui. Eu sempre tive esse sonho de ser professora. Então, eu sempre. Tá aqui com vocês na faculdade, né? É realizar um sonho que eu fui desenvolvendo na faculdade, ao longo da minha faculdade, né? Da minha graduação. E quando a gente quer ser professor, a gente quer cada vez estudar mais, cada vez se profissionalizar mais. E eu tinha o objetivo de fazer doutorado, né? E como eu vim para cá, acabou que eu deixei esse objetivo um pouco mais para depois, né? E eu ainda tenho essa intenção de realizar, de fazer meu doutorado, se Deus quiser. E só para finalizar, quais seriam os limites da harmonização dentro da odontologia? Nós, da odontologia, temos uma área de atuação, que é a área legal na qual a gente pode atuar. E essa área de atuação, ela vem aqui da linha do cabelo até o ocioide, de um trago da orelha até o outro. Então, essa área é a área de atuação da odontologia. Nessa área, nós podemos fazer procedimentos, né, da harmonização, que são minimamente invasivos, e também nós podemos fazer alguns procedimentos cirúrgicos, né?
Como eu falei para vocês, a harmonização ela é relativamente nova, mas ela é uma especialidade odontológica reconhecida pelo nosso Conselho de Odontologia. E quando o Conselho de Odontologia regulamentou a harmonização como especialidade, ele limitou alguns procedimentos que são dentro da nossa competência de acordo com o grau de conhecimento, com o grau de instrução nossos, né? Então, tem alguns procedimentos que, por mais que sejam dentro da nossa área de atuação, a gente acaba que não faz, como, por exemplo, procedimentos cirúrgicos na cavidade nasal, na região dos olhos, porque são áreas que a gente não estuda anatomia a fundo, a gente não estuda procedimentos a fundo. Então, por exemplo, a gente não pode fazer rinoplastia. É um procedimento cirúrgico que já é exclusividade de cirurgiões plásticos ou de otorrinos. A gente não pode fazer procedimentos nos olhos, também vão envolver cirurgiões plásticos ou oftalmologistas, né? Procedimentos cirúrgicos, né? Mas na região do nariz, eu posso fazer um preenchimento? Posso. Na região dos olhos, na pálpebra inferior, eu posso aplicar, quer dizer, na pálpebra, nessa região lateral, posso aplicar toxina? Posso. Na pálpebra inferior, posso fazer procedimentos? Posso. Mas procedimentos cirúrgicos, a gente acaba tendo essa limitação por conta mesmo da nossa área de abrangência da odontologia, né? A gente precisa entender até onde nos compete, até onde a gente tem conhecimento. Existe até uma tendência, um movimento dentro da odontologia de criar uma subespecialidade que seria uma harmonização cirúrgica, né? Ainda não foi para frente, existe essa conversa. E aí talvez teriam estudos e ensinamento dentro dessa especialidade para fazer alguns procedimentos mais invasivos, né? Mas por hoje, atualmente, o nosso conselho ele deu essa limitada, né? Justamente para que a gente não haja além da onde a gente tem esse domínio puro, assim, do procedimento. Sempre pensando em poder dar aquele atendimento mais completo para o paciente, com maior grau de poder ter um retorno bom, ter uma cicatrização boa, no caso de uma intervenção, de uma intercorrência, saber como realizar, né, como intervir. Então, a gente acaba tendo essa limitação por conta da nossa área de atuação mesmo. A gente queria lhe agradecer por ter tirado um tempo para participar aqui do nosso podcast. A conversa foi maravilhosa. Todo mundo que está assistindo, eu tenho certeza que vai adorar. A gente também queria agradecer aos nossos patrocinadores: a Salute Medicina e Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, a Carvalho Odontologia Especializada, a Mona Lisa Pizzaria, a Movebank e a Faculdade Gamaliel. E você que está nos assistindo, curta, comenta quem que vocês gostariam que fosse o nosso próximo convidado. Siga nossas redes sociais que vai estar aparecendo aqui embaixo. E mais uma vez a gente queria agradecer a professora Lara, né, que é a nossa professora muito querida. Agradecer ao convite por ter aceito, né? Desde já, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês, esse projeto é maravilhoso. Acompanho já desde o início, sempre que procuro assistir os episódios. E é uma satisfação estar aqui com vocês, ver como nossos pupilos, né, estão aqui assim, com uma desenvoltura. Acho que vocês vão ser professoras no futuro, viu? E muito obrigada pelo convite, parabéns, sucesso pro projeto, tá bom? Foi muito bacana conversar com vocês. Obrigada. Obrigada. Tchau, gente. Tchau. Tchau.